Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo a este episódio do Conexões Empresariais. Você já conhece o Conexões, é uma iniciativa da FECAP de a gente levar conhecimento, práticas, sugestões, insights para o mundo dos negócios que a gente discute aqui na universidade, que a gente aqui no nosso ecossistema, não é isso? Nossos parceiros, nossa escola, não é isso? E hoje a gente vai tratar de um dos temas mais relevantes da contemporaneidade, o mundo que a gente está vivendo hoje, que é a inteligência artificial, não é isso? Todos vocês, todas vocês estão acompanhando, alguns com um pouco mais de receio, outros com um pouco mais de densidade, acerca da IA. E para discutir isso, ninguém melhor do que a Lucy, que está conosco aqui, a nossa professora, especialista em inteligência artificial, ela vai se apresentar, para a gente debater esse tema com um olhar sobre negócios, um olhar que a gente possa aqui trazer um debate sobre IA para o mundo empresarial. Então, eu estou muito atento aqui, espero que você também esteja, para ouvi-la. Eu sou a professora Lucy, estou aqui na FECAP, ajudando aí a trazer esse mundo da inteligência artificial, inclusive para os negócios, porque é super importante. Eu vim da área de tecnologia, minha formação em matemática, fiz o técnico em administração de empresas, tenho o mestrado em ciência da computação e o doutorado em engenharia elétrica. E depois de uma certa idade, aos 44 anos mais ou menos, eu percebi que a gente da área de tecnologia, a gente precisa se humanizar. E aí eu fui lá e me especializei em soft skills, em comportamento humano, porque é com isso que a gente faz, inclusive a inteligência artificial, melhorar o seu performance cada vez mais. E aí, dentro dessa jornada aí, mais de 7 anos vivendo aí, de como entender a mente humana para que a gente possa colocar dentro da inteligência artificial. Eu até gosto de dizer, Edson, que de inteligente a inteligência artificial não tem nada e de artificial também não tem nada. Porque por trás a gente tem o quê? Algoritmos, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Olha que coisa interessante, né? A Lucy que foi fazer esse encontro improvável, né? O encontro da psicologia, do entendimento da mente humana com as tecnologias. Tantos de nós que tratam esses temas como separados. Exato. Você trata como próximos, como possivelmente integrados. Mas veja, fazer uma pergunta que pode parecer tanto quanto simples, tal como a gente usa esse termo com tanta frequência, não é isso? O que é essa inteligência artificial aí? O que estamos falando? Pois é. Então, a inteligência artificial é da capacidade da máquina de algoritmos. O que são algoritmos? São tipo receitinhas de bolo, sabe? Onde a gente traz dados para que ele possa processar, entender, analisar e trazer uma tomada de decisão mais assertiva para a gente. Então, ele também tem, entre aspas, neurônios, também tem conexões, não igual ao nosso, né? Porque a neurociência estuda o comportamento humano por meio dos neurônios e dessas conexões, mas a inteligência artificial, ela usa dados, muitos dados, e aí, com a análise, conexões entre esses dados, ela processa algoritmos que vão dar aí o resultado que a gente vê hoje da inteligência artificial. Então, de inteligente ela não tem nada, de artificial ela não tem nada. Basicamente, por trás da inteligência artificial, a gente tem um monte de cálculos matemáticos, estatísticas, que geram aí uma combinação de fatores que levam à tomada de decisão. Então, o que muda das tecnologias tradicionais para a IA, você está falando primeiro o uso de dados, e falando uma volumetria imensa de dados, e o que mais se altera? Por que a gente deu um nome diferente? Porque a inteligência artificial, ela é capaz de pegar muitos dados ao mesmo tempo, fazer uma análise muito maior do que a nossa capacidade. Então, por mais que a gente tenha uma calculadora, por mais que a gente tenha uma máquina, um computador que faça cálculos rápidos, ela não fazia tantas conexões como se fazia antes. Né? Então, hoje, com a inteligência artificial, na forma como ela está, ela consegue pegar um dado histórico bem grande e processar e treinar. Ela aprende, ela faz conexões, ela aprende, entre aspas, né? Sim. E com esse aprendizado, ela toma decisões. Então, ela vai criando padrões, ela vai criando comportamentos por meio de padrões, e por esses padrões, ela vai dizendo que aquilo tem uma probabilidade de ser ou não ser. Mas ela não diz com certeza que é ou não é. Claro. Como você tem uma volumetria muito grande de dados, a chance
probabilística de um determinado conceito está correto lá no seu instrumento, sua ferramenta de IA é mais elevada por causa dessa volumetria. Isso, mas é aí também onde a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Certo. Porque a gente houve muita tendência da IA generativa, que Certo. é, por exemplo, o ChatGPT, Sim. né? Ela é treinada por um grande volume de dados e informações que veio da internet, da rede mundial de dados. Perfeito. Só que quem pode colocar ali informações na internet? Qualquer pessoa. E qualquer pessoa pode colocar qualquer coisa. Claro. E isso, para a inteligência artificial, ela gera ela considera tudo aquilo como certo. Uhum. Então, por isso que a gente diz que a inteligência artificial, ela pode alucinar, ou seja, ela te dá uma resposta ou errada, ou ela te dá uma resposta muito duvidosa. Uhum. Mas para ela está certo. Porque ela foi treinada com esses dados. Claro. Então, quando a gente fala da inteligência artificial, principalmente para os negócios, quando a gente quer um resultado assertivo para os negócios, Sim. eu tenho que ter certeza que a base onde ela foi treinada, ela é fiel ao que você precisa. Eu gosto até de dar um exemplo, como eu vim da matemática, Sim. e eu dou aula de computação. Os alunos, eles perguntam, mas professora, como que eu posso aprender melhor? É estudando por fora da inteligência artificial, é estudando por fora. Então, por exemplo, série de Fibonacci. Sim. O primeiro termo da série de Fibonacci é 1. Sim. Mas se você pesquisar nas IAs generativas, ela diz que é 0. É 0. Uhum. E isso está errado, né? Ela está errada. A gente prova matematicamente que é 1. Uhum. Então, se você não sabe que é 1, você acredita na IA. Olha só. Entendeu? E aí, se você também toma uma decisão para negócios, Perfeito. baseado numa IA, e você não tem base para discutir, entre aspas, com a IA, você vai tomar aquela decisão como certa, você vai aplicar aquele resultado, e aí ele traz algo totalmente diferente daquilo que você esperava. Que excelente observação, que é um dos cuidados mais relevantes que a sociedade deve ter hoje, né? Exatamente. Essa aceitação cega, não crítica, né? Isso não avaliando os métodos que estão subjacentes, os dados, porque veio na IA, está necessariamente correto. Né? Exatamente. Alguns alunos até me perguntam, né? Como que eu uso a IA? Como que eu aprendo com a IA? Então, a melhor forma de se aprender para tudo é, primeiro, você ter o conhecimento. E o conhecimento não está na inteligência artificial. Se bem que a gente ouve muito, Edson, principalmente no mercado de trabalho, que a IA generativa, a IA do jeito que ela está hoje, pode substituir o ser humano, né? Nas tarefas que ele faz. Mas a gente já ouve isso desde a primeira Revolução Industrial, quando chegaram as máquinas a vapor, e que toda uma indústria, ela foi, né, saiu da mão na massa, né, braçal, para ser algo manufaturado, né? Certo. E o que o ser humano teve que fazer? Ele precisou aprender as novas tecnologias para poder operar essas máquinas. Sim. Com a inteligência artificial, vai ser a mesma coisa. Sim. Então, precisaremos estudar cada vez mais a inteligência artificial, como que ela vem para ficar, porque ela não vai mais embora. A gente, dentro dos negócios, não dá para a gente tapar o sol com a peneira e fingir que ela não existe, Claro. porque ela está sendo usada atualmente em praticamente tudo, né? Me conta um pouco disso tudo aí no mundo empresarial. Agora No vamos... mundo empresarial. Por exemplo, existe uma marca aí de produtos de cosméticos. Os cosméticos estão cada vez mais em alta, né? As pessoas querem ficar mais bonitas, né? Então, hoje você consegue criar cosméticos personalizados para o tipo de pele e para as alergias que cada uma das pessoas podem ter, né? Antigamente, você tinha ali medicamentos que você pode fazer por manipulação, mas não cosméticos. Hoje, isso já é possível. Olha, porque a inteligência artificial, ela consegue mapear tudo que você pode ou não pode. Tudo que você tem alergia ou não tem alergia. Tudo que você pode ter no produto ou não ter no produto. E aí, ele faz um produto personalizado. E ela diz a quantidade, né? Então, você calibra, você treina a máquina para que ela diga, olha, para 50 gramas, quanto de cada produto? O que eu posso ter, o que eu posso retirar para que o resultado final daquele produto
tenha o mesmo resultado, né? Então, hoje, temos empresas de cosméticos fazendo Excelente exemplo. isso. Agora, olha só, na área médica, né? Na área médica dos negócios também. Eu tenho ali, quanto mais eu ser assertivo no resultado médico, melhor. Então, quando você olha ali para a chapa de pulmão, isso são casos reais, né? O médico olha a chapa de pulmão e ela só vê imagens. A inteligência artificial, por conta de uma história de treinamento, de várias imagens, que no final você diz que a pessoa tinha câncer de pulmão, ela consegue hoje predizer com certeza, né? Certeza de, sei lá, 99% de acurácia, né? Acurácia é a probabilidade de acerto. Que aquela pessoa pode ter um câncer de pulmão em determinada região do pulmão por causa de uma mancha ali sequencial, padrão. Ela consegue dizer se daqui a 5, 10 anos aquela pessoa pode ter um câncer de pulmão. E aí, como preventivo, o médico, ele vai analisar essa questão do ser humano, ele precisa. Então, a máquina, ela traz um resultado. Aí, ele analisa as chapas de pulmão dessa pessoa para daqui a 1 ano, 2 anos, se evolui ou não para uma probabilidade de câncer. E aí, antes mesmo de gerar o câncer, ele remove só aquela partezinha ali do pulmão, né? Então, quer dizer, você dá sobrevida e uma assertividade em cirurgias, por exemplo, de câncer. Né? E há muitos erros médicos com base em diagnóstico de imagem, né? O olho humano ali, ele é incapaz ainda. Talvez seja incapaz, um profissional ou uma profissional que esteja uma pressão de tempo, etc. O mundo da saúde tem muita pressão, né? Tem. Então, de fato, isso é um resultado magnífico, né? A gente poder antecipar uma doença que tem uma mortalidade enorme, né? E, de novo, não é porque a IA trouxe a probabilidade de ser que o médico já vai lá e vai fazer a cirurgia, né? Ele acompanha, ele vê o progresso e entendendo desse progresso, lá para alguns anos lá na frente, antes de gerar câncer, ele pode tomar essa decisão. Quer dizer, então tem um ganho aqui de, você citou primeiro um caso de produto, cosméticos, né? Para ganhar dinheiro, assertivo. Assertivo. Né? Quem sabe até um surgimento de um novo segmento de mercado, né? Dessa peculiaridade das peles específicas, etc. Sim. E você falou de um caso de assertividade, pode ter caso de ganho de eficiência, né? Evidentemente que Sim, de resultados mesmo, né? E aí eu vou falar então da área de tecnologia com a IA. Antigamente a gente programava e a gente tinha que ter um livro ou um tutorial, porque a gente não lembra de todos os comandos e de todas as bibliotecas e das funções que tem em todas as bibliotecas das programações. Hoje eu pergunto para a IA, eu não preciso de folhear um livro, eu não preciso de abrir um tutorial. Hoje eu pergunto para a IA, qual é a função ou qual é a biblioteca de Python, por exemplo, que gera para mim os gráficos. Ele me diz e ainda diz alguns exemplos de como eu posso usar. Então, isso é ganho de eficiência. Hoje, existe uma estatística mesmo, uma pesquisa, que diz que o desenvolvimento na área de computação aumentou 30% a produtividade. Olha só. Testes também. Na hora que você desenvolve um programa, um sistema, um software, a parte mais cara do desenvolvimento do software é testes e manutenção. Certo. E aí, quando você tem que criar todo um documento de testes, você tem que ter certeza que você passou por todos os testes possíveis para que não tenha um erro. Principalmente quando a gente fala em computação nas áreas de muito risco, por exemplo, aviões, navios, né? Então, trens, você não pode permitir que eles se colidam no ar. Mas a gente já sabe que isso já aconteceu. E foi por algum erro de algoritmo, né? Então, para que esse erro não aconteça, a gente faz testes para tudo que pode imaginar. Então, é muito caro. E a gente fazia na mão, manualmente, né? Entendendo ali. Hoje, com a inteligência artificial, ela monta o documento de testes e a gente vai validando para ver se falta alguma coisa ou não, se ela fez algo em excesso ou se teve falta de alguma coisa. Ou seja, a gente ganhou tempo também em produtividade para fazer esse tipo de desenvolvimento. Excelente, Lucília, excelente. Estava aqui refletindo, fazer uma mudança de rota rapidamente, né, para a gente trazer a discussão da gestão da empresa. Né? Você citou eficiência, etc.
um pouquinho sobre como é que essa liderança, notoriamente a liderança não técnica, né? Como é que lida com esse mundo aqui? O que você acha? Olha só, hoje em dia a gente pode... Qual é o maior desafio do líder? É entender o ser humano. E às vezes o entendimento do ser humano depende muito da tua comunicação. Certo. Então, dentro dos negócios, tem uma parte que a inteligência artificial jamais vai substituir, que são as hoje famosas soft skills. Certo. A comunicação, Sim. a empatia, a resolução de problemas. Então, você escrever um e-mail ou saber conversar com o teu liderado ou o teu líder Certo. de forma empática, às vezes não é fácil, porque a gente traz os nossos problemas de casa, Certo. né? Seja com pais, com os filhos, enfim, com o que, né? E essas emoções, né? Por mais que a gente tenta evitar trazer para o mundo dos negócios, para o mundo da empresa, ela acaba aparecendo. Sim. E aí, nesse momento, a inteligência artificial ajuda, né? Eu vou escrever um e-mail para o meu chefe. Perfeitamente. Né? Então, aí você escreve e diz para a inteligência artificial, olha, você pode reescrever com o mesmo conteúdo, só que usando palavras mais empáticas, numa comunicação escrita mais, sabe, simpática, que não traga dúvidas no que você está falando, que não traga duplas interpretações, para o meu chefe, né, para explicar o meu trabalho, ou para o líder, né, que vai explicar alguma coisa, pedir alguma coisa para os teus liderados, né? A forma como você pede, às vezes, pode ser agressiva, certo, ou não. Quando você recebe um pedido agressivo, você tende a recuar. Quando você faz um pedido amigável, você tende a realizar. Então, a IA pode te ajudar nessa questão. Como que eu escrevo de forma que a outra pessoa entenda exatamente o que eu quero e realize exatamente como eu desejo? Então, isso a IA pode nos ajudar, né? Então, é legal essa parte, né? De como a IA pode vir. Agora, para tomada de decisão, para muitas coisas. Eu fiz um projeto para a seguradora, né? Mas seguro de carro. É uma coisa muito interessante, né? Porque existem quadrilhas especializadas em fazer seguro para depois sumir com o carro. Quadrilhas, Você acredita que tem negócio até para fazer furtos de carro para que a seguradora ela pague o valor. Então, na verdade, eles somem com o carro, levam para outro país, vêm de lá, ganham o valor do dinheiro do carro. E também ganha o prêmio. O prêmio não, o valor do seguro. Isso. Não é prêmio, né? É o valor do sinistro. E aí a gente fez, né, com base no histórico. Então, a gente vê muito o perfil das pessoas. Sim. Então, pelo perfil das pessoas, a gente consegue mapear se ela é uma pessoa que participa de quadrilhas, ou se ela é muito devedora, ou se ela é devedora, mas é muito boa pagadora. Então, a gente traz uma probabilidade de vale a pena você conceder o seguro para essa pessoa? Sim. Para você, então, pelo comportamento das pessoas e hoje, tanto para os liderados como para qualquer outra pessoa, a inteligência artificial ela sabe tudo o que acontece com você se você estiver conectado na rede mundial, né? Se você está falando no WhatsApp, se você está falando no Instagram, se você consulta qual é a pizzaria que eu vou, né, comer em algum lugar, né? Sim. Ela está mapeando o teu comportamento, ela está mapeando a forma como você age, onde você está, o que você está fazendo. Então, ela sabe tudo. Por um monte, né? Por quê? Porque todos os dados da inteligência artificial são coletados ali da internet. Então, ela sabe dizer se você consegue ou não pagar o seguro ou não pagar, ou não pagar o seguro ou fazer parte de uma quadrilha, ou seja... Concessão de crédito nas instituições financeiras. Exatamente, é isso. Uma modificação radical. Às vezes a gente não entende, né? Por que é que eu não consigo um crédito? Né? Eu tenho o mesmo perfil, as mesmas que as outras pessoas, mas outras pessoas conseguem de forma fácil, mas eu não consigo. Por que será?
Então, é para tudo, né? O RH das empresas, por exemplo. Hoje a gente tem ali milhares e milhares de currículos que chegam nas empresas. Sim, claro. Não é uma pessoa que vai ver currículo por currículo, né? Sim. Então, hoje se passa por uma inteligência artificial que lê todos os currículos, né? Sim. Hoje a gente não entrega mais o currículo impresso, né? Hoje a gente entrega tudo por e-mail, é um PDF. Então, aí ela mapeia todos e faz a seleção que você pede para fazer. Então, muitas das empresas pedem uma seleção, olha, eu quero as melhores universidades públicas e privadas, ou dá nomes, eu quero USP, eu quero Federal do ABC, quero ITA, quero Unicamp, né? Os outros joga fora. Começaram a perceber que esse input de dados nem sempre é o ideal. Até porque existem muitos formados nessas melhores universidades e que falta soft skills, Opa. né? Que aí a IA identifica pelo comportamento dessas pessoas Nossa em redes Senhora. sociais, na internet. Então, hoje o RH ela não está mais preocupado em selecionar por hard tech skills, Entendi. mas por soft skills também. Então, tem empresas grandes, né? Essas big techs de tecnologia, Sim. que falam assim, olha, você contratar alguém que sabe, que tenha soft skills, é fácil você ensinar tech e hard Claro. skills. O oposto. Agora, o oposto, se você contrata por hard tech skills, é muito difícil você desenvolver ou mudar Claro. o comportamento das pessoas. Né? Perfeitamente, claro. Então, a IA ajuda muito nisso. Qual é... A gente fala muito de primal brand, né? Na área dos negócios, né? Qual é o branding da empresa? Que tipo de colaborador ela quer para a empresa? Então, ela mapeia soft skills e hard skills, claro, e traz um profissional para fazer uma entrevista que seja completo, né? Que tenha essa... E aí a inteligência artificial, ela faz isso pra gente. E cada vez fará mais, né? Cada vez fará mais. Essa é uma outra questão, né? Eu estava discutindo com uma pessoa de uma empresa de tecnologia recentemente, numa certa comparação entre a internet, que a gente viveu essa história, e a IA, que está no seu começo, podemos dizer. E a conclusão que a gente teve é que talvez estejamos em 1997, mais ou menos, né? E para quem se lembra, né? Isso, Lucia, você nos lembramos. A gente fazia o que com a internet em 97? Pois é, né? Muito Para que pouco, né? é praticamente nada. Tinha lá os sites, tinha já existiam os primeiros e-mails, sei lá, talvez chats, etc. Tinha que usar uma internet cabeada. Uma internet cabeada. E olha onde está a internet hoje, certo? Hoje. Você pensou, tem internet hoje que vem da Starlink lá do céu. Tem uma porção de coisa e tal. É difícil a gente pensar em alguém não conectado e não conectado o tempo todo. Então, se o mesmo paralelo pudesse ser utilizado, se a gente estiver em 97 da IA, você imagina onde que a IA chegará quando o percurso de tempo acontecer, né? Olha, e assim, é uma curva exponencial, É mais né? do que linear. Tá claro. muito curto o tempo de evolução dela. Eu gosto até de falar dos Jetsons, já que a gente é da mesma época. Lembra o desenho? Os Jetsons, né? Lá você tinha uma IA, um robô que cozinhava, que limpava, que fazia tudo para você. Os automóveis autônomos mesmo, né? Que leva Sim. você e tal, né? Eu acho que a gente vai viver ainda, tô com 51 anos, mas eu acho que a gente vai viver isso lá. E mais que isso, é muito rápido tudo isso, né? É muito rápido. Hoje, a gente diz com propriedade que a inteligência artificial, no nível que ela está hoje, como a generativa, ela tem 3 anos de idade. Olha só. 3 anos de idade. Então, a nossa análise da lei foi parecida, porque a gente começou a internet no Brasil em 94, 95, alguma coisa dessa natureza, né? Então, uns 3 anos. Então, veja, a IA que a gente vê fazendo tudo que faz, Sim. ela pensa como uma criança de 3 anos de idade. Uau. Imagina se ela chega a 7 anos de idade. Uau. O pensamento, né, a inteligência dela com 7 anos de idade. Porque a de 3 anos de idade, ela ainda só faz o que a gente fala. E para conseguir alguma coisa, ela faz birra, né? A nossa IA generativa, ela não faz birra. Estamos na fase da né? birra. A gente Mas tudo indica que... Sim. Mas existe algo
que eu falo para todo mundo. Existe algo a se pensar por conta de sustentabilidade. Até porque... Sustentabilidade ambiental, você se refere? Ambiental, Claro, por Edson, favor, porque vamos pegar nesse ponto. muita gente Sim, não sabe, claro. mas para cada consulta que você faz para uma IA generativa, você perdeu um copo de água. Um copo de água. E você sabe, Edson, que a água é o bem mais precioso que existe, porque sem água não tem vida, Perfeitamente. né? Apesar daqui no Brasil a gente ter o maior reservatório de água do mundo, a gente vive uma crise hídrica. Não tenho dúvida. No mundo inteiro tem uma escassez muito grande de água, né? Então, quando a gente fala de IA, a gente tem que pensar nisso, né? No equilíbrio. A gente não pode ter uma IA fazendo tudo pra gente, consumindo essa quantidade de água, que leva lá no futuro a não ter água pra gente, né? Quer dizer, as pessoas estão tomando 2 banhos por dia agora, né, Lucy? Porque é um banho de verdade mesmo, né? E o outro... O seu corpo, outro banho digital. Exatamente. Que é o banho que você está tomando. Consumindo a IA. É isso mesmo. Boa analogia. Eu queria entrar nesse ponto, porque acho que a gente talvez... Estou tentando me lembrar de memória, a gente talvez não colocasse tanto o debate ético, da sustentabilidade, da questão da inclusão, entre outras coisas, na internet, como a gente está colocando na IA. Quer dizer, a IA está trazendo para nós um conjunto de dilemas, né? De dúvidas humanas, de questões talvez existenciais, filosóficas, né? Veja o caso da literatura do Yuval Harari, né? Que tem uma crítica especialmente presente. E queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Acho que a gente não tem pretensão de dar respostas finais a esses debates tão complexos. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre algoritmos eventualmente racistas, misóginos, ou, enfim, me dá um panorama de como é que você enxerga a questão ética. Olha, toda IA, ela é uma consequência do que o ser humano imputou nela. Sim. Né? Então, a primeira inteligência artificial da Microsoft, ela recém-nascida, e aí as pessoas foram imputando os dados. E ela foi treinando pelas pessoas. Chegou uma hora que ela estava racista, preconceituosa, e eles tiraram do ar. Isso há alguns anos atrás. Antes dessa onda atual. Isso, bem antes, né? Há mais de 10 anos atrás. Né? Então, essa é a nossa preocupação. Quer dizer, o resultado que a gente está vendo das IAs sendo racistas, preconceituosas, é uma consequência do que a gente, ser humano, colocou ali. Entendo. Né? Então, a gente precisa rever os nossos comportamentos. Sim. O quanto preconceituoso eu sou e estou sendo. Perfeito. Né? E isso a gente coloca numa conversa. Claro. Numa conversa, num bate-papo. Só que hoje, nessa conversa, nesse bate-papo, num suco, numa água lá no barzinho, tomando café, assim. A IA do celular, ela está nos ouvindo. E isso tudo é dado para ela. Olha só. Entendeu? Então, o que acontece? Hoje, antigamente, você ia pro bar, o que se falava ali, ficava ali. Mais ou menos isso, né? Modelo hoje Las Vegas fica mais. Vou a Vegas, fica lá em Vegas, né? Hoje não é mais assim. Sim. Então, se você está em qualquer ambiente que esteja conectado de alguma forma, você tem uma TV que está conectada com uma internet. Claro. Se você tem ali o seu celular, se você tem qualquer coisa que esteja ligado à internet, está te ouvindo. Basicamente é isso, né? Então, a gente ouve muito falar que a China, ela não se preocupa em ser, né? A China, a população, os chineses ali, não se preocupam em ser o tempo todo observados pelo governo chinês. Sim. Mas, na verdade, a gente não tem mais privacidade, não tem mais, sabe, essa segurança que a gente tinha. Porque hoje, tudo que você fala, tudo está sendo ouvido. E tudo isso está sendo usada pela inteligência artificial para ser treinada. Sim, né? Fala, e cada vez olhos, o movimento dos nossos olhos, imagens, tudo que possa representar a informação virá de algum modo do humano. Exatamente. E esse humano racista, esse humano misógino, esse humano preconceituoso vai se postar Antes a gente conversava entre nós. Hoje a gente conversa, mas não está só entre nós. Então, e isso está sendo alimentado. Claro. Então, até onde vai realmente a ética? Perfeitamente. Né? Ela vem do ser humano. Tudo que a inteligência artificial faz,
ela é um resultado, uma consequência do ser humano, do comportamento do ser humano. Isso é uma boa reflexão, Sim. porque faz a gente entender o que é de verdade ética, o que é de verdade moral, o quanto Sim. a gente tem de ética e o quanto a gente tem de moral, Sim. né? Conosco e com a sociedade. Perfeito. Então, quando a gente fala, mas a IA disse isso, mas não é a IA, porque Não é o que está por claro. trás da IA Lógico. são dados Claro. que nós colocamos. A IA, ela só agrupou em padrões e trouxe esse padrão para a gente, né? Para a gente entender. Ao mesmo tempo que as tecnologias, elas talvez amplifiquem certas discussões. Você acabou de citar agora a questão do racismo, por exemplo, que evidentemente é uma discussão absolutamente necessária na sociedade, mas que se amplifica à medida que está na telinha de, né, isso do jovem que está recebendo aquela informação, talvez com menos repertório, menos capacidade crítica, Exato. aceitando aquelas questões, mimetizando aquele comportamento, né? Então, isso. sim, é humano, mas assim, aumentado em proporção, né? E talvez até com novas questões, né, que se coloca, né? A gente sempre fala das aulas de ética, aquela coisa do carrinho que está descendo a ladeira, né? Isso. Fico pensando em São Francisco toda vez, né? Descendo a ladeira e vou atropelar 5 pessoas ou uma pessoa, tá? Isso. Hoje, com carro autônomo, é um tipo de debate que talvez tenha que ser inserido. O que era apenas um exemplo hipotético de livros de filosofia, né? Passa a ser importante porque as tecnologias estão trazendo novas perguntas, né? Não só novas respostas. Você sabe que uma vez, num grupo ali de conversa, veio essa questão, né, do carrinho. Sim. Que ele vai... né, se ele tivesse a inteligência, Sim. em vez de matar 5, ele mataria 1, né? E aí era uma questão... eram jornalistas conversando e eu estava ali de paraquedas e estava quieta no meu canto. Até que alguém veio me perguntar... E aí, o que você acha, né? Ele se desviaria das 5 pessoas e iria em sentido a uma? E eu, ceticamente, né, falei assim, gente, ela não vai matar ninguém, ela simplesmente vai parar, né? Aí as pessoas começaram, né, a pensar como a máquina. Que é isso que a gente tem que fazer, porque as pessoas não pensam como a máquina. Entendi. Então, muito curioso, né? Porque este questionamento, né, trouxe esses jornalistas a dizer que a máquina ali no carro autônomo ia desviar e matar uma pessoa. Mas ela não toma essa decisão. A decisão dela é o que está imputado nela. Sim. E o que a gente coloca nela Certo. não mate ninguém. Então o carro para. Esperamos que seja isso. Não sou eu que estou programando né? lá. Mas é interessante porque essa possibilidade do carro parar não estava na mente humana. Entende? Nesse grupo de pessoas que estavam discutindo esse caso. Também é com o tal do viés, né? Estavam com framed, né? Ou condicionados a um conjunto de pensamentos. Exatamente. Excelente. Ou mata um ou mata outro. Mas não pensa que existe uma terceira opção melhor do que essa. Sem dúvida. Que é o carro parar e não matar ninguém. Né? Então, veja, são essas pessoas, Ligar nós... o airbag, né? Que nem o airbag, Então, é isso. São essas pessoas que programam as máquinas. Sim. Então, se elas têm vieses, a máquina, a inteligência artificial, vai ser programada com esses vieses. Sem dúvida. E aí é difícil, né? Como programar sem o viés do ser humano, se é o ser humano que programa? É bom a gente cuidar de nós, né? Não é bom a gente isso mesmo. voltar a caprichar no nosso pensamento crítico, etc, né? Pensamento crítico. Parece que quanto mais o mundo se torna tecnológico, mais humanos precisamos ser, né? Mas é isso mesmo. Mais plenos, mais ricos internamente, mais empáticos, né? Gostar mais das pessoas, né? Gostar mais das pessoas, eu acho que é isso. Parece que a gente vive num mundo como se a gente estivesse na selva, certo, e os outros seres humanos fossem leões, leopardos, sabe? Sim. Que estão o tempo todo nos atacando. Sim. Então, a gente vive numa posição de defesa. Certo. Então, se a gente entende que todo ser humano é um irmão, né? Certo. A gente não vai ficar querendo o mal de ninguém, né? E aí acaba com bullying, acaba com racismo, preconceito. Simplesmente todo mundo é todo mundo é igual. Então, eu acho que é isso que falta um pouquinho para que, né, a gente coloque na inteligência artificial para que ela também seja mais empática com todo mundo, né? Então, a gente teve um caso aí de um menino que estava
que pegou uma IA generativa como o melhor amigo. Olha só. Estava com depressão. Olha. E aí ele conversava com a IA e chegou em algum momento da conversa que ele usou gírias, né? Para falar assim, realmente não tem mais jeito, é melhor partir para outra, né? E aí ela falou assim, é verdade, é melhor partir para outra. Ai. E aí ele se matou, porque, né, o partir para outra, para ele, era tirar a vida. O significado... Né? Agora, para IA, era, não, vamos fazer outra coisa, né? Partir para outra, sei Até lá, o contrário, mudar era de positiva a né? fala, né? Entendeu? Uhum. Então, você vê, a IA, ela não é capaz de interpretar e tomar decisões. O homem, sim. Agora, a IA, ela só toma decisões com aquilo que ela foi treinada. Ela não interpreta, ela cria um monte de conexões, ela toma decisões por meio de padrões, né? Então, é isso. Eu estou absolutamente encantado com a conversa. Para a gente finalizar esse nosso podcast aí, para você que está nos acompanhando, um pouquinho de projeção de futuro, um pouquinho de para onde que parece que está indo essa jornada. Eu sei que é muito difícil, né? Aquela criança de 3 anos tem uma enormidade de alternativas de jornadas de vida pela frente. Mas como é que você arriscaria dizer sobre esse futuro da IA, etc.? Olha, a IA, ela vai ser algo que vai fazer parte do nosso dia a dia. Para médicos, os médicos vão poder operar, fazer uma cirurgia de qualquer lugar do mundo, né? E o paciente em qualquer outro lugar, com a ajuda da IA, porque ela vai conseguir capturar todo o cenário do paciente, a temperatura, o ambiente, as coisas físicas, né? Batimento cardíaco, respiração do paciente, e ele vai poder operar de onde ele estiver. Sim. Dentro da área de cinema, né? Você pode ver que hoje o cinema ele pode ser feito totalmente por IA. Eu quero um som de um trovão, ele vai colocar. Eu quero um cenário, né? Mudando esse microfone por uma pasta de dente, ele vai fazer. Então, né, hoje, a IA, ela consegue fazer os seus lábios, né? Ele muda seus lábios para o idioma que você quer. O maior desafio hoje, por exemplo, né, da tradução simultânea de filmes, por exemplo, ou de desenhos animados, é que ele não é real, né? Você perde as gírias, você perde algo regional ou local, você só traduz, né? Você só traduz ou você põe a legenda, né? Então, com a IA, isso cada vez fica mais, entre aspas, humanizado, né? Então, vai ficar cada vez mais perfeito. Você vai poder, Sim. né? Ao mesmo tempo que está acontecendo, ver a pessoa né, gesticulando corretamente. A gente aqui, por exemplo, você Sim. podia ser um holograma, Sim. né? A gente podia estar fazendo esse podcast aqui, você em algum lugar do mundo, eu em outro. Certo. Nem eu, nem você aqui, mas um holograma, né? Fazendo essa gravação do podcast. Certo. Então, a IA, ela vai estar em todos os lugares. Imagina uma sala de aula com Sim. vários alunos, Sim. cada um em um lugar, mas você com aquela sensação de que você realmente está na sala de aula, Sim. interagindo com as pessoas, fazendo trabalhos juntos, mas cada um no seu lugar. Então, a educação, ela tende a ir para esse caminho. E para muitas outras coisas, eu acho que a tendência é a IA não substituir, porque ela jamais vai conseguir substituir o ser humano, mas melhorar a produtividade, melhorar a tomada de decisão, melhorar os recursos, né? Fazer uso dos recursos de forma mais consciente. A gente vê, assim, por exemplo, aqueles pivôs de irrigação, né? Qual é o melhor momento? Quanto de água que você vai pôr ali, né? Para que, né? Como que ele tem que andar naquele solo todo irregular para molhar exatamente só onde tem que molhar. Você concorda que eu não preciso molhar todo o terreno? Claro. Mas só ali, aonde está ali a vegetação, né? Os vegetais ou o plantio. Então, você consegue reduzir os recursos, né? O uso, né? Ter uso consciente dos recursos naturais.
né? Mesmo na extração de alguma coisa, ou mesmo para preservação de alguma coisa, tudo isso a IA vai ajudar a gente em muito. Que excelente, Lucy. Que excelente. Olha, a gente poderia ficar aqui conversando sobre IA um tempão, certo? Quem sabe podemos ligar a nossa aqui para que elas dialogassem. Com a gente. Pedir opinião para ela, né? É verdade. Estamos falando dela sem incluí-la, certo? É verdade. Mas, enfim, estamos aqui chegando um pouco a esse final. Queria lhe agradecer, né? Muito, uma fala muito, ao mesmo tempo, densa, mas também simpática, sempre muito agradável, né? Queria, se você quiser, últimas palavras, fazer dicas, enfim, e a gente encerra a nossa conversa. Eu convido a você a fazer uso da inteligência artificial de forma consciente, ética, com consciência de que eu posso, mas eu gosto até de falar para os alunos, Sim. e eu já falava isso lá atrás. Sim. Vai chegar um dia que você vai pagar advogados Ah, para eliminar tudo que tem de você, de dados sensíveis, inclusive da internet. Porque é a gente que põe todas essas olha informações só, na boa internet. observação. Então, eu convido você a ter responsabilidade com você para tudo aquilo que você coloca na internet. Porque uma vez na internet, isso é de uso de todo mundo, inclusive da inteligência artificial. Olha só. E isso dá muito, porque eu falo isso para muitas pessoas, principalmente para os nossos alunos. Sim. A tecnologia, o celular, quando chegou, ele veio para emburrecer as pessoas, né? Sim. E veio para fazer, entre aspas, as crianças calarem a boca, né? E aí, acabando com a criatividade delas. Perfeito. Então, saibam utilizar com responsabilidade, não é dizer não. Certo. Mas quando você usa com responsabilidade, você se torna inteligente, você Sim. se torna o conhecedor do assunto, o detentor do conhecimento, né? Dos Sim. saberes. Sim. Porque eu até digo, Edson, que o conhecimento, a nossa inteligência, é a única coisa que Opa. ninguém pode roubar da gente e a gente leva para a próxima nossa vida, né? Que excelente. Então, fica a dica. Chamamento importante, né? Bom usar tecnologia, mas isso não substitui seu pensamento crítico, sua capacidade de empatia, né? Seu sorriso, seus abraços. O ser humano está lá sempre, né? Sempre, sempre. O ser humano sempre estará lá. E não é bom? Ah. Um abraço. Eu não ia gostar dessa né? coisa do holograma que você Não, falou, não. né? Não aprovei. Eu também, eu prefiro aqui também. Prefiro aqui, assim. O ao vivo. Queria dar, então, um agradecimento a você que acompanhou o podcast Conexões Empresariais. A gente sempre está aqui trazendo conteúdo relevante, prático, com bom humor. Né? Com Assim, bom humor, com pessoas bacanas como a Lucy, para que você possa ter insights para os seus negócios, para a sua empresa, ou você que está estudando possa ter um novo repertório aí, crescer em conhecimento. Muito obrigado, viu?